Olivia Bland, uma jovem de 22 anos de Manchester, no Reino Unido, à procura de uma vaga na área de comunicação, sabe como uma entrevista de emprego deve ser. Um aperto de mão, algumas perguntas sobre pontos fortes e fracos, um exame minucioso do currículo e uma despedida cordial. Mas, no mês passado, ela saiu aos prantos de uma entrevista para a empresa de tecnologia Web Applications UK. Em um tweet que se tornou viral, ela alegou que foi humilhada e desqualificada pelo executivo-chefe, Craig Dean, em relação a tudo desde seu gosto musical até o casamento de seus pais. O tipo de experiência descrito por Bland é conhecido como teste de estresse, uma técnica para avaliar como os candidatos lidam com a pressão, saindo da zona de conforto de perguntas e respostas padrão. Um exemplo é a tendência que prevaleceu na indústria de tecnologia no início desta década, em que o entrevistador perguntava ao candidato questões bizarras como por que as tampas de bueiro são redondas ou dava instruções para ele projetar algo na hora. Certamente há diferentes tipos de estresse associados a muitas funções, como alcançar resultados, cumprir prazos, lidar com clientes difíceis, diz Neil Artman, professor sênior de comunicação gerencial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, no ZEUA. A técnica também pode ser usada para simular certas situações na seleção de profissionais para a área de serviço de atendimento ao cliente, por exemplo, que precisam estar preparados para lidar com telefonemas abusivos, explica Kim Royle, presidente da consultoria Inventive Talent. Nestes casos, o candidato deveria ser avisado antes. Em todo caso, há uma grande diferença entre fazer uma pergunta difícil e menosprezar um candidato, explica Royle, acrescentando que o abuso verbal em qualquer situação profissional é inadequado e jamais deve fazer parte da entrevista. Os testes de estresse não são novidade, tampouco estão em vias de extinção, diz Maurice Schweitzer, professor de Gestão de Operações e Informações da Universidade da Pensilvânia, no ZEUA. Apesar de ser mais comum no ZEUA do que em outras partes do mundo, ele acredita que a prática tem mais a ver com um certo perfil de chefe do que com qualquer indústria específica. Bastam 3 ingredientes para os testes de estresse aparecerem, sugere Schweitzer. Gestores que trabalham em um ambiente muito estressante, gestores com demandas excessivas de trabalho e gestores que acreditam que podem descobrir como um candidato lida com a tensão provocando estresse em uma entrevista. A eficácia do modelo tradicional de teste de estresse divide especialistas. Alguns acreditam que há benefícios em simular uma situação tensa de trabalho, sendo realista, para identificar as habilidades de um candidato na resolução de problemas. Mas praticamente todos concordam que recorrer a qualquer nível de escárnio e humilhação é inaceitável e antiquado. Corinne Bendersky, professora de gestão da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA, afirma que há muitas outras técnicas legítimas de entrevista, como perguntar aos candidatos sobre situações que vivenciaram e como reagirão a fatores de pressão que são relevantes para sua experiência profissional. Entrevistas de trabalho tóxicas podem ser uma faca de 2 gumes. Os candidatos que passam por testes de estresse extremo se deparam com o lado mais hostil da empresa com a qual estão lidando. Eles podem compartilhar a experiência com outros possíveis candidatos ou, como foi o caso de Bland, publicar um post viral nas redes sociais, gerando uma espiral de feedback negativo que prejudica a capacidade da companhia de atrair talentos. Quando as pessoas têm poder, elas se tornam menos propensas a levar em conta as perspectivas de outras pessoas, recebem menos feedback negativo e podem nutrir uma percepção exagerada de como estão se saindo. Minha confiança foi inicialmente abalada pelos comentários de Dean em relação a minhas aptidões e personalidade, mas agora me sinto mais forte do que nunca, diz Bland.